E aí galera, Vinão na voz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast diário de um pecador. E hoje eu queria trazer um devocional para vocês, que tocou muito a minha vida e meu coração. Mas antes disso eu gostaria de pedir para que você está chegando agora, seja bem-vindo. E para você que está nos acompanhando aí desde os últimos vídeos, peço que você se inscreva aqui no nosso canal. 40% das pessoas que assistem estão aqui consumindo o nosso conteúdo não são inscritas, e a sua inscrição vai nos ajudar demais a gente levar isso para outras pessoas. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui e ativa o sininho ali de notificações para quando a gente subir um episódio você acompanhar. Toda terça-feira às 10 horas da manhã a gente está subindo o episódio aqui em vídeo, e nas quartas-feiras a gente sobe o áudio nas plataformas digitais Deezer, Spotify, Google Podcast. Então fica ligado, aqui na descrição vai estar o link do nosso Instagram, segue lá, nos ajuda aí dando essa moral e a gente interage mais por lá, tá bom? O tema de hoje é não fique em cima do muro. É uma análise sobre as dificuldades em tomar decisões que muitas vezes eu tenho até hoje, né? E algumas pessoas também, elas enfrentam essas dificuldades, essas escolhas, esses pontos de escolha em nossa vida. Então, gostaria de ler aqui 1 Reis 18:21, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Acho que vocês conhecem essa passagem, né? Elias lá no monte. Você conhece a história de Acabe, Jezabel. Acabe é o rei que Deus mais assim odiou, né? Pelo quesito de idolatria, imoralidade. E ali naquele momento o povo de Israel ele estava dividido. A gente sabe a consequência disso, né? Deus, ele, através da oração de Elias, Deus manda fogo do céu, cai sobre o altar, consome ali a água que estava em volta, e ali se faz real que o Senhor é o verdadeiro Deus. Só que antes disso, Elias, ele pergunta ao povo: até quando vocês vão oscilar, até quando vocês vão balançar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se for Baal, cara, vocês seguem esse Deus. Só que o povo não respondeu. E aqui mostra muito o enfoque é a palavra oscilar. E a gente sendo bem direto ao ponto, é a falta de posicionamento, é a falta de decisão que o povo teve e que muitas vezes a gente tem na nossa vida. Então, durante os processos da nossa vida, a gente pode se deparar com algumas opções de escolha, algumas situações, e algumas situações nos levam a nos tornar pensativos demais, né? Reflexivos demais, e aí isso nos gera indecisões. Eu já passei por diversas. Quando vem essa frase, né? Tipo, cara, não fique em cima do muro. Não sei se você já leu, alguns dos meus amigos já leram. Eu já li um livro que se chama Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Ele não é cristão, mas é um livro para você que é empreendedor e tudo mais. É mais voltado para essa área. E nesse ponto de inflexão ele fala a respeito das escolhas que ele precisa tomar. Eles são pontos de inflexão. Cara, se eu seguir isso aqui eu posso ter um rumo. Se eu seguir isso aqui eu posso ter outro rumo. Mas ele está falando ali a respeito de posicionamento, sobre decisão que a gente precisa ter nas nossas vidas. Eu gostaria de contar uma história que um certo pastor ilustrou. Que é a respeito de uma pessoa em cima do muro e anjos e demônios. Um homem estava em cima deste muro e ele estava lá sentado em cima desse muro, e de um lado tinha os anjos e do outro tinha os demônios. E deste lado aqui os anjos faziam uma campanha: vem aqui, você vai aqui, a gente te quer aqui. Falava, provavelmente deviam estar falando o plano básico de salvação, Jesus ama esse cara e tudo mais. E do outro lado, os demônios por si ali não falavam nada, estavam quietos, ficavam quietos, nem chamavam esse cara. E aí isso indignou o homem, né? Até o ponto da curiosidade dele, ele perguntar: cara, o pessoal aqui desse lado tá fazendo a maior campanha para mim estar com eles, estão me chamando, implorando, e vocês aqui, vocês não estão falando nada. E aí um dos demônios
disse pro cara, né? Disse pro rapaz: independente se você quiser ficar em cima do muro ou você vier pro nosso lado, não tem problema. O muro, ele pertence ao diabo, né? Então qual que é o ponto aqui que eu quero chegar? A falta de decisão, né? Ou a indecisão, falta de posicionamento, de escolhas, nos levam a nos acomodar, a estagnar pelo meio do caminho. A minha amiga Rafa, ela lembrou aqui de uma palavra de Tiago 1,8, diz assim: o homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Cara, isso aqui é muito real, isso aqui é muito verdade. Quando a gente não tem esse posicionamento, nos gera uma acomodação tão grande, isso de forma bem negativa, né? Acho que a acomodação, né, ela já é negativa por si só, mas quando a gente não tem essa ação de nos direcionar, de nos posicionar, é uma perca de rumo, uma perca de foco, né? E a gente precisa entender que a dúvida, né, a indecisão, ela não vem de Deus. Quando Deus fala em Mateus 5,37, claro, Deus ali está falando sobre a fala, mas eu quero trazer para este contexto. Deus diz que a sua resposta, né, vou colocar o seu agir, seja sim, sim, não, não. Independente da resposta, a gente precisa ter um direcionamento na nossa vida. E eu sei que hoje é muito difícil. Eu gostaria de trazer aqui 3 soluções para que a gente não permaneça em cima do muro. Lembrando que um muro, ele pertence ao diabo. A indecisão, a acomodação, que nos leva à perca do direcionamento. Então a primeira coisa é que nós precisamos ser radicais na nossa escolha. Mateus 6,24 vai falar sobre as escolhas dos senhores, né? Então, cara, vocês não podem servir a 2 senhores. Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Mamon. Naquele contexto, mas vocês não podem servir a 2 senhores. Em Lucas 24, ali ele vai falar do versículo 25, acho que até o 38, não me lembro. Ele vai falar sobre... Jesus está falando sobre a decisão de seguir ele. Para que, se você quer ser discípulo, você precisa tomar alguns posicionamentos, algumas atitudes radicais na sua vida. Então, primeira coisa, seja radical na sua escolha. Segunda coisa, abandone o convívio com o mundo. Josué capítulo 24, versículo 15, a gente sabe, só que a gente já leu, a gente tem pregação que diz, né, eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Eu gostaria de abrir com você, se você tiver com a sua Bíblia do lado aí, abre aí. Josué 24, versículo 15, diz assim: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É preciso a gente abandonar o convívio com o mundo. Se a gente não quer permanecer em cima do muro, se a gente quer tomar mais posições na nossa vida, mais direcionamento, mais decisões corretas na nossa vida, a gente precisa abandonar o convívio com o mundo. Terceira coisa, nós precisamos ser constantes todos os dias nessa escolha de nos posicionar. Cara, vai ter ali a opção A, a opção B. A opção A, ela talvez me leve para um caminho bom, e a opção B também talvez me leve para um caminho bom. Só que a gente precisa avaliar, porque tudo isso vai gerando uma dúvida no nosso coração, né? Gera incerteza, gera dúvida, gera até mesmo receio. E, cara, a gente precisa ser constante na decisão que a gente, né, segue. Então, se a gente decidiu a todos os dias servir e viver Cristo, a gente precisa todos os dias, mesmo sendo difícil, servir e viver a Cristo. Gostaria de fazer aqui uma alusão sobre um texto de Atos 20. Você já leu esse texto, já tem um monte de coisa sobre Eutico, né? O jovem ali que na pregação de Paulo dormiu e caiu da janela. Não vou ilustrar a janela, mas vou ilustrar o muro. Tem uma frase de Luciano Subirá que diz assim:
Crentes que dormem em cima do muro correm o grande risco de cair para o lado errado e morrer. Cara, não é bom estar em cima do muro, né? Além da nossa indecisão, é isso que essa frase ela vem muito de encontro. A gente às vezes pode dormir ali no ponto, a gente pode simplesmente parar e cair. E aí a chance de a gente cair pro lado errado é muito grande. E a consequência disso é a morte, né? Então a gente precisa seguir esse caminho de decisão. Então, resumindo tudo aqui, a gente precisa avaliar a situação e começar a criar valores na nossa vida, de posicionamento. Olha, isso aqui vai contra aquilo que a Bíblia diz e é contra aquilo que a minha família vive. Cara, não vai, não segue. Mesmo que seja atrativo ali e tal, e talvez te gere até dúvida da sua fé ou alguma coisa, cara, permaneça com seus valores em pauta. Siga eles, seja constante. Seja radical na sua escolha. Abandone o convívio com o mundo. E seja constante naquilo que você escolheu. Eu acredito que a partir disso você já começa a ter um direcionamento melhor para a sua vida. Gente, antes da gente terminar, eu gostaria de pedir novamente para que você se inscrevesse, deixasse seu like aqui, é muito importante, e compartilhasse isso, tá, gente? Nós queremos que isso chegue para mais pessoas e comentar também algum ponto. Algumas pessoas em alguns outros episódios comentaram frases, alguns pontos chaves, aquilo fez sentido, um foguinho, o coração laranja, não sei, mas comente aqui, isso é muito legal ler os comentários de vocês e perceber que isso está fazendo sentido para a vida de vocês, tá bom? Então nós ficamos por aqui. Lembre-se, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. E Deus abençoe muito a vida de vocês. Quero agradecer. Nos siga lá no Instagram, vai estar aqui na descrição alguns links. Então é isso, Deus abençoe. E nós ficamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Diário de um Pecador.